em breve, vai fazer 27 anos e eu me tornei membro da Igreja Presbiteriana. Na verdade, faltam 43 dias. E uma das perguntas que o reverendo José Félix, sobrinho, me perguntou na tarde daquele domingo, pouco antes de iniciar o culto, foi o seguinte: o que você vem fazer aqui? O que você vem fazer na Igreja Presbiteriana? O que você quer fazer aqui? E a minha resposta muito simples naquela tarde foi: olha, eu quero servir a Deus. Ele perguntou ainda: como você vai servir a Deus? E eu, dando os primeiros passos ainda, respondi: não sei. Eu ainda não sei. Eu só sei que eu quero servir a Deus. E ele começava a minha caminhada. Isso foi no domingo. Na quarta-feira eu já estava pregando no culto de quarta-feira, Marcos capítulo 3, versículos 7 a 14. E essa é uma pergunta realmente pertinente. O que nós queremos fazer na igreja? É muito comum a gente encontrar na igreja pessoas com diferentes níveis de envolvimento com o dia a dia da igreja. A gente não vai aqui apelar para apelidos jocosos que alguns gostam de fazer, às vezes até apelidos depreciativos, crente disso, crente daquilo, crente não sei o quê. Mas o fato é que existem membros profundamente compromissados, existem membros compromissados e existem membros descompromissados com o trabalho. A gente não precisa fazer muito esforço para rapidamente identificar aqueles que estão presentes e ativos em todos os trabalhos. Eles fazem todo o esforço possível para estar presentes em todos os cultos. São aqueles que, quando se ausentam, quando falham, nós logo perguntamos: fulano está viajando? Fulano está trabalhando? Ou fulano está doente? São os que mais trabalham. Quase sempre são os que ocupam cargos na igreja. Quase sempre são aqueles que são os agentes das decisões, aqueles que, sob a direção de Deus, definem os caminhos, os rumos da igreja. Se a gente olhar com um pouquinho de cuidado, a gente vai encontrar também aqueles que eventualmente se fazem presentes. São frequentadores costumeiros dos cultos dominicais, escola bíblica e culto do culto. São membros envolvidos, se ausentam com frequência, e a sua ausência só é sentida depois de 2, 3 semanas. Precisam ainda entender um pouco melhor o que significa ser parte do corpo de Cristo. Precisam ainda aprender a colocar em prática Hebreus 10, 25, que orienta-nos a não deixar de congregar. São citados nesse texto, que diz: como é costume de alguns. Somente quem está na igreja percebe aqueles que, embora membros da igreja, embora tendo sido batizados, embora tendo feito a sua pública profissão de fé, são um pouco mais do que visitantes esporádicos. Alguns são aquilo que normalmente os protestantes usam para falar dos católicos. Católico não praticante. Existem os protestantes não praticantes. Aqueles que se identificam como igreja. Aqueles que usam o nome da igreja para se identificar socialmente. Quando perguntam: de onde você é? Qual é a tua igreja? Aí responde: sou presbiteriano. Alguns não sabem nem mesmo o nome do seu pastor. Se perguntar o nome completo do seu pastor, talvez não saiba. Contribui muito pouco com a sua presença, com os seus dons, com os seus talentos. Nós esperamos que os primeiros estejam sempre apostos. Quase sempre nós temos que convocar e pedir ajuda aos intermediários.
E invariavelmente, se por algum motivo nós confiamos naqueles que aparecem de vez em quando, geralmente nós nos frustramos, temos que chamar alguém para substituir na última hora, e é por isso que às vezes algumas coisas não dão muito certo, porque estão sendo feitas de improviso. A pergunta que nós temos é como conduzir o povo de Deus, e é o povo de Deus. Eu não estou duvidando que nenhum dos três sejam parte do povo de Deus, longe de mim, esse julgamento compete ao Senhor. Como conduzir o povo de Deus com essas características? Eu acredito que vivemos dias de reedificação, vivemos dias de reconstrução. Como mencionei hoje de manhã, estamos tendo quase que uma hiperdose de Neemias. Tivemos Neemias na sexta, tivemos Neemias hoje pela manhã, vamos continuar com Neemias agora à noite. Nós vamos primeiro orar ao Senhor para pedir que Ele fale ao nosso coração. Vamos ficar de pé? Vamos pedir de fato que Deus fale ao nosso coração. Vamos lembrar daquilo que os reformadores insistiram, que a pregação da palavra de Deus é Deus falando ao coração do seu povo. Pai bondoso, nós te louvamos, Senhor. Nós louvamos com ações de graças, porque o Senhor nos tem chamado à sua casa, porque o Senhor nos chamou a este lugar. Nós te louvamos porque entendemos que o Senhor tem no seu coração o intuito de falar ao coração do seu povo. Nós te louvamos e te pedimos que fale conosco, Senhor, que fale ao nosso coração, que a tua palavra fale aos teus servos. Pedimos-te isso em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus ainda de pé, aqueles que puderem, ainda de pé. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo de número 2, versos 16 até o verso de número 20. Vimos hoje de manhã que os judeus ficaram 3 horas de pé lendo a palavra, mais 3 horas de pé confessando pecados. A gente pode ficar mais alguns instantes. Neemias 2, versos 16 até o verso 20 diz assim: Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Os irmãos podem se assentar. Ao iniciar a obra, ou pouco antes de iniciar a obra, Neemias chama a liderança de Israel. Neemias chama aqueles que ele imaginava que estariam dispostos e interessados no bem-estar do povo. É curioso que, de alguma maneira, ao fazer essa convocação, aqueles que não queriam o bem-estar do povo de Israel se fizeram presentes. Ele chama os magistrados, ele chama os nobres, ele chama os sacerdotes, mas está lá Sanbalate, Tobias e Gesem. E estão lá com um único propósito: dificultar os trabalhos, frustrar os trabalhos. E Neemias vai nos ensinar alguns princípios importantes sobre como ser povo de Deus em tempo de restauração, sobre como nós, como cristãos, devemos ser, como devemos agir como povo de Deus em tempos de restauração.
A primeira coisa que nós precisamos saber é que Deus conta com aqueles que têm o seu coração disposto a servir. É que Deus planeja e vai usar aqueles que têm o coração disposto a servir. Deus não está preocupado com gente importante. Deus não está preocupado com gente rica. Deus não está à procura de gente poderosa. Observe que logo de cara Neemias dispensa 3 dos homens mais poderosos da província transeufratiana, a região onde eles estavam. Gente que vinha controlando aquela região há pelo menos 2 décadas. A primeira coisa que Neemias faz é dizer: vocês não têm parte nesta obra. Vocês não têm memorial no meio do povo de Deus. Este lugar não é o lugar de vocês. Essa não é a obra de vocês. Deus não vai usar quem não tem interesse no bem-estar do povo de Deus. Deus não vai usar quem não deseja ser útil no reino de Deus. Deus não vai usar quem não tem um coração disposto a servir na sua obra. Neemias vai nos dizer aqui que quem não tem parte do povo de Deus não tem parte na reconstrução, na edificação da obra do Senhor. Ele sabia que não poderia haver nada mais danoso do que uma pessoa descompromissada, desinteressada, ou pior ainda, compromissada e interessada no mal-estar do povo de Deus. Ele sabia que não poderia existir nada mais danoso no meio do povo do que pessoas assim. Essas pessoas gerariam transtornos, gerariam dificuldades, gerariam falatórios, inviabilizariam a construção do mundo. Pessoas assim causariam mais transtornos do que benefícios. Não tinham parte no meio do povo de Deus. Na sequência deste texto, no capítulo 3, Neemias faz uma relação, ordena que seja feita uma relação daqueles que ajudaram na reconstrução dos muros. São muitos e muitos nomes de pessoas que se envolveram na obra. Neemias sabia quem estava fazendo, o que estava fazendo, quando estava fazendo, com a ajuda de quem estava fazendo, e sabia também quem não estava fazendo. Antecipando aqui os princípios administrativos de Henry Fayol, Neemias coloca em prática os modernos princípios de administração. Ele planeja, organiza, comanda, coordena e controla. Ele sabia o que precisava ser feito e fez. Depois de 88 anos em que os muros foram destruídos, depois de 18 anos da primeira tentativa de reedificação de Jerusalém, em 52 dias, a obra comandada por Neemias é reconstruída. A tarefa foi dividida por famílias. Esta é uma coisa interessante. Nenhuma família teve que sair de perto da sua casa para construir os muros. Pessoas que estavam dispostas a reedificar o muro próximo da sua casa. Pessoas que seriam beneficiadas pela reconstrução do muro ao lado da sua casa. Agora imagine você, que tipo de muro você vai construir, sabendo que os inimigos do lado de fora farão todo o empenho possível para entrar na sua cidade, para destruir a sua cidade, para destruir a sua casa, para destruir a sua família. Que tipo de muro você queria que fosse construído perto da sua casa? Um muro, como diz os inimigos do povo de Deus, um muro que se uma simples raposinha encostasse ele cairia, ou um muro sólido, firme, pronto para resistir aos ataques do inimigo? Neemias então coloca cada um para construir defronte a sua própria casa. Pessoas que tinham interesse no bem-estar do povo de Deus, pessoas que seriam beneficiadas pelo bem-estar do povo de Deus, trabalhavam, serviam com ânimo e dedicação para que a obra fosse reconstruída. Cada um fazendo um pouco, cada um fazendo um pouco que beneficiaria a si próprio. Assim é a igreja. Quando nós servimos ao Senhor na igreja, nós estamos beneficiando a obra do Senhor, a igreja do Senhor, mas nós estamos beneficiando a nós mesmos. Nós estamos edificando o corpo do qual nós fazemos parte. Nós estamos alimentando o corpo que nos sustenta.
Quando a mão toma o alimento e leva à boca, o estômago o processa e acontece todo aquele processo no nosso organismo. Todo o corpo é beneficiado. O cérebro é beneficiado, até o cabelo é beneficiado, a unha é beneficiada. Todo o corpo é beneficiado quando nós estamos dispostos a servir. Por isso o reverendo José Félix me fez aquela pergunta: o que você veio fazer aqui? Servir. Que bom, você não veio para trabalhar, é para servir. Uma segunda coisa que Neemias observa rapidamente é que entre as pessoas existem diferenças. Nem todos servirão do mesmo jeito. Paulo vai falar isso mais na frente. Paulo vai falar isso em uma das suas cartas, onde ele vai falar do corpo, da igreja como corpo, cada um com uma função, cada um com a sua própria honra, cada um com as suas próprias características. É impossível para nós que todas as partes do corpo desempenhem as mesmas funções. E se você quiser subverter isso, você vai ter problemas. Nós temos aqui, por exemplo, um irmão que gosta muito de pimenta, mas eu acredito que ele nunca, jamais vai experimentar pimenta com os olhos. Não vai. O resultado não é bom. Neemias percebe que no meio do povo de Deus, ele vai falar isso no capítulo 2, dos versos 1 a 12. Ele percebe que tem gente compromissada, ele percebe que tem gente que é maioral de metade da cidade, ele percebe que tem outra gente que é maioral de outra metade, ele percebe que tem gente que vai construir muro, que vai colocar ferrolho, que vai colocar os trancos das pontas, ele percebe que tem gente que não quer trabalhar, e ele percebe que tem gente que nem era contado e deveriam trabalhar e estão trabalhando. Depois você leia o capítulo 3 para você ver. Todo ele é um relato de quem trabalhou na obra. Ele destaca, nome por nome, uma multidão que trabalhou. Ele diz que teve um grupo que não quis trabalhar, que foi rebelde. Notou que tem diferença? E ele diz que tinha umas mulheres que ninguém esperava que elas estivessem trabalhando na obra, mas estavam, enquanto nobres não estavam. Ele percebe que há diferenças. E nós sabemos que existem diferenças. Nem todos têm o mesmo chamado no meio do povo de Deus. Nem todos têm a mesma índole. Nem todos foram chamados para pregar. Nem todos foram chamados para presidir. Nem todos foram chamados para servir como diáconos. Nem todos têm a capacidade de cantar. Nem todos têm a capacidade de tocar. Nem todos têm as mesmas capacidades. Somos diferentes. Eu não fico surpreso quando percebo que existem diferenças entre os membros da igreja. É normal que existem diferenças. O problema é apenas quando essas diferenças se transformam em dissensões, se transformam em desavenças, se transformam em falta de serviço. De novo, pergunta que me foi feita pelo reverendo José: o que você vem fazer aqui? O que você vem fazer na igreja? Você não está na igreja como um efeito. Você não foi chamado para ser apenas mais um no meio da multidão. O texto, por exemplo, fala de Eliasibe, sacerdote. E ele e os demais sacerdotes fazem coisas que os outros não fazem. Eles constroem muro, colocam portas, fazem um culto e consagram. Ninguém mais faz isso. Não é dito de ninguém mais fazendo isso. Ele observa também que havia alguns nobres em Tecoa que não queriam servir. Ele observa que tinha gente de fora da cidade, que morava na campina, que veio servir. Ele observa que havia mulheres servindo. Cada um fazendo um pouquinho para benefício do povo de Deus. Se Neemias estivesse escrevendo as crônicas da igreja presbiteriana em Paragominas hoje, como ele mencionaria o seu nome? Se o Senhor estivesse mandando relatar a história da reconstrução da igreja presbiteriana em Paragominas, como o seu nome constaria no livro daqueles que participaram deste processo? Nós estamos lendo hoje um relato feito há 25 séculos atrás.
e mencionando nomes de pessoas que serviram ou não serviram há 25 séculos atrás, como será que nós seríamos mencionados pelos próximos 25 séculos? Uma terceira característica que nós encontramos aqui é que cada um deve sentir-se chamado, vocacionado, motivado pelo Espírito de Deus para o trabalho da obra do Senhor. Quando Neemias chama a liderança, o propósito dele é que todos participassem da reconstrução de Jerusalém. E não era um muro pequeno, era um muro equivalente a 15 campos de futebol. E não era um muro de tijolos, era de pedras, sem carros, sem tratores. Não era um muro de 2 metros de altura, era mais alto, era para resistir a ataques de inimigos. A cidade precisava ser fortificada, a cidade precisava ser protegida. E os inimigos olham e dizem: essa obra não pode continuar. Sanbalate olha e diz: esse povo não pode prosseguir. Esse povo não pode reconstruir Jerusalém. Esse povo não pode reconstruir o seu culto. Esse povo não pode terminar a sua obra. Esse povo não pode renascer. Nós temos que fazer alguma coisa. E eu acredito que enquanto Sanbalate falava, os seus amigos caíram na risada, zombavam do povo de Deus. Mas sabe o que o povo de Deus fazia? O povo de Deus entregava as imprecações de Sanbalate, Tobias e Gesem ao Senhor. O povo de Deus orava ao Senhor. E o povo de Deus trabalhava. Só isso. O povo de Deus trabalhava. O povo de Deus não se importava com as reuniões de Tobias, Sanbalate e Gesem. O povo de Deus trabalhava. Nós não sabemos se haviam muitos ou poucos reunidos com os inimigos. Não sabemos se naquela hora em que Tobias, Sanbalate e Gesem se reuniam, se eles tinham seus comandantes em chefe, se eles tinham seus auxiliares, se os arábios estavam juntos, se os amonitas estavam juntos, se os asdoditas estavam juntos. Nós não sabemos quem estava lá. Só sabemos que o povo de Deus trabalhava. Só sabemos que cada um mantinha a sua espada à cinta, ao alcance da mão, e enquanto isso edificavam os muros. E em 52 dias, em menos de 2 meses, com mãos, com picaretas, com martelos, com instrumentos dos mais simples, eles construíram um muro em torno de Jerusalém. Nós não sabemos exatamente qual era a altura, o texto não fala, mas o que é dito é que ao terminar a obra, e quando Neemias vistoria a obra, não havia mais brechas. Não havia por onde os inimigos atacarem o povo de Deus. Eles haviam construído uma só obra, sem divisão, sem brecha. Quando eles terminam, não havia por onde. Aquela raposinha citada por Sanbalate não conseguia entrar, muito menos derrubar o muro reconstruído pelos judeus naqueles 52 dias de intenso trabalho. Quando eles terminaram, ainda havia muito a ser feito, mas trabalharam com poucos recursos, trabalharam com um número limitado de pessoas, removeram entulho, removeram pedras, removeram pedaços de pau queimados. Cada um fez o que pôde fazer e a obra foi feita. Cada um fez um pouquinho e o muito foi feito. Não é diferente nos nossos dias e não é diferente aquilo que nós vivemos hoje. Há muito para ser feito e cada um deve fazer um pouquinho. Porque senão poucos farão muito e poucos cansarão e desfalecerão. Deus tem dado à igreja dele, eu acredito nisso, que Deus tem dado à igreja tudo o que ela precisa. E às vezes, Deus tem dado até a perseguição que a igreja precisa.
Porque a igreja precisa parar de olhar para o seu grande número. O grande erro de Davi no seu reinado foi olhar para si, para o seu reino estabelecido e pensar: eu quero saber com quantos soldados eu posso contar, eu quero saber o tamanho da minha força, eu quero conhecer o meu poder. E o Senhor o humilhou. E o Senhor humilhou grandemente. Às vezes Deus dá à igreja o que ela não quer, para ir buscar o que ela precisa. Foi assim, por exemplo, no primeiro século. O Senhor Jesus, ressurreto, subiu gloriosamente aos céus, enviou o Espírito Santo que veio e impactou profundamente a igreja já nos primeiros dias de 120. Logo nós tínhamos 3.000, 5.000 e ia acrescentando o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, e a igreja estava se tornando a IPJ, a igreja primitiva de Jerusalém, a igreja que não saía de Jerusalém. O Senhor então enviou grande perseguição, e os que foram dispersos iam colocando em prática o que o Senhor havia mandado em Atos 8, dizendo que eles seriam testemunhas do Senhor pela Judéia, por Samaria, entre os gentios e até os confins da terra. Em Atos 8:4 é dito que entre mentes que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Deus mandou a perseguição para a igreja crescer. Até a perseguição, às vezes, até os inimigos podem ser instrumentos de Deus para que o povo de Deus lembre-se que precisa servir. Talvez você diga: pastor, eu não sei em que eu posso servir. Você é tão bom em tantas coisas. Você é tão capaz em tantas coisas. Você não consegue servir ao Senhor na obra do Senhor, nas mínimas coisas. Você é forte, você é inteligente, e não consegue ainda descobrir como servir ao Senhor na obra do Senhor. Imagine que você saia da sua cidade e vá para outra cidade e não tenha o campo de trabalho que você está acostumado a morrer de fome. Você vai fazer alguma coisa. Você vai inventar alguma coisa. Você vai se adaptar para fazer alguma coisa. Mas você fica 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos na igreja e ainda não encontrou um espaço para servir. O que é isso? Isso é inexplicável, isso é inaceitável. Talvez seja necessário uma nova onda de perseguição para que a igreja se desperte e se sinta na obrigação de servir ao Senhor, de fazer tudo o que vier ao seu alcance, fazendo para o Senhor, fazendo bem feito para a glória do Senhor, fazer tudo sabendo que é para o Senhor que está sendo feito. A pergunta que eu quero fazer para concluir é: você é uma pessoa disponível ou você é apenas uma pessoa capaz? Qual a diferença? Disponível é quem quer fazer, capaz é quem sabe e pode não querer. Todo o trabalho que nós vemos lá em Neemias foi resultado da ação de Deus. Você pode dizer: mas pastor, Eliasibe se dispôs, sim, mas é Deus que efetua o querer realizar segundo a sua boa vontade. O rei Artaxerxes ajudou, sim, mas é Deus que inclina o coração dos reis segundo o seu querer. E Neemias diz que foi exatamente isso que Deus fez. Todo o trabalho, todas as vezes que Neemias fala do que fez, ele dizia: a boa mão do Senhor era comigo. Mas não foi a boa mão do Senhor sozinha. Ele estava ali, disposto a servir. Eu quero concluir dizendo para você que é um grande equívoco você pensar que pode ser, ou que eu esteja aqui agora pedindo, instruindo, orientando, apelando para que você seja voluntário da igreja. Não quero. A igreja não precisa de voluntário nenhum. A igreja não precisa de serviço voluntário. Voluntário você é numa escola. Voluntário você é numa ONG. Voluntário você é num partido político. Você é em qualquer lugar. Na igreja, não. Na igreja você é servo. Bom e fiel ou mau e negligente, mas servo. Você é servo que faz o que o seu Senhor manda
ou você é servo que não faz o que o seu Senhor manda. Você é só servo. Não há nenhum trabalho na igreja que seja voluntário. Todo trabalho na igreja é resposta à inclinação do coração pela mão poderosa de Deus. Você é chamado para servir, você é chamado para ser servo. Um voluntário, quando passa a vontade, ele pode dizer: não quero mais. Para mim chega, hoje eu não vou. Tem outras coisas mais importantes para fazer. O servo não, se o Senhor manda, ele vai. Deixa eu dizer isso de outra maneira. Se você acha que o Senhor é de fato o Senhor, e Ele é o Senhor, não importando o que você pense, então o serviço é obrigatório. E deixar de fazer aquilo que o Senhor ordena que você faça, faz de você um servo mau, faz de você um servo negligente, faz de você um servo repreensível. A obra do Senhor, do seu Senhor, é aquele que te comprou pelo preço mais alto que já foi pago por algo ou alguém. Aquele que te comprou pelo precioso sangue do seu Filho, Jesus Cristo. E para responder a esse chamado para seguir, você não adianta você pensar que você é bonzinho. Não adianta você pensar que vai dar uma forcinha ao Senhor, que vai dar uma ajudinha na obra do Senhor. Você só é chamado para servir. Você só é chamado para chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me segundo o seu querer. Foi isso que aconteceu com Neemias. Foi isso que aconteceu com todos aqueles homens e mulheres que serviram na reconstrução dos muros naqueles épicos 52 dias. A reconstrução daquele muro merecia um filme de grandes obras feitas na humanidade. Rápida, unânime, bem feita, mas acima de tudo, para a glória do Senhor. Porque eles sabiam que era ao Senhor que eles estavam servindo. Retomo aqui a pergunta feita pelo reverendo José Félix Sobrinho. Alguns anos depois ele deixou a igreja presbiteriana, foi para uma igreja congregacional. Mas a pergunta que ele fez continua presente e premente. O que está fazendo aqui? O que você, cristão, está fazendo na obra do Senhor? De que maneira o seu nome vai ser lembrado nos anais da história do povo de Deus? Como aqueles que estavam dispostos a servir, serviram de fronte à sua casa para o seu próprio bem? Como aqueles que se recusaram a servir e ficaram de braços cruzados esperando que outros fizessem, mas ainda assim usufruindo? Ou como aqueles que disseram: não vamos fazer, não queremos fazer, e ainda queremos atrapalhar quem está fazendo, como Tobias, Sanbalate e Gesem. Não sei como você se considera no meio disso tudo, mas eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os teus olhos e a se colocar diante de Deus e perguntar para você mesmo, com o seu coração: Senhor, não vou pedir para que sejam 3 horas como nos dias de Neemias, mas você pode fazer assim: Senhor, mostra para mim como eu tenho sido. Não deixa que o meu coração enganoso e corrupto me engane. Eu fique pensando que estou fazendo sem estar, que estou sendo bonzinho. E o Senhor não quer bonzinho, quer serviço. Que estou aqui sendo voluntário. O Senhor não quer voluntariado, quer serviço. Coloque o seu coração diante de Deus. Pergunte para você mesmo: como é que eu posso ser mais útil? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu lugar no meio deste povo? De que maneira eu posso servir? Feche seus olhos. Esquece por um instante quem está do teu lado. Fale com o seu Senhor. Peça para Ele aclarar a sua mente e o seu coração.